O vento uivava impiedoso, açoitando as folhas secas que teimavam em dançar ao seu comando contra o vidro frio da janela do apartamento. Cada rajada parecia arrastar um pouco mais do que apenas folhas. Parecia levar embora pedaços do nosso passado, da nossa memória feliz interrompida. Eu permanecia estático na cozinha, imóvel como uma estátua de sal, os olhos fixos naquela mesa que, até poucos meses atrás, acomodava 3 almas entrelaçadas pela vida. Agora, restavam apenas 2 cadeiras ocupadas, uma ao lado da outra, trazendo à tona o vazio pungente da ausência da terceira. A cadeira do meio estava desoladamente vazia, um espectro silencioso do que havíamos perdido, um lembrete agudo da separação irreparável causada pela morte. Você vai ficar aí, encarando o vazio o dia inteiro? A voz de Carla cortou o silêncio como uma lâmina afiada, carregada de cansaço que extrapolava a fadiga física. Era o peso esmagador da dor não dita, da desesperança que nos consumia aos poucos. Eu me virei lentamente, segurando uma xícara de café que já tinha esfriado há muito tempo. O líquido amargo refletia meu estado de alma, frio, sem sabor, sem propósito. Só estou pensando, respondi, tentando manter a calma, mesmo que o turbilhão dentro de mim quisesse explodir. Ela soltou um riso amargo, aquele tipo de riso que conhecia profundamente, o riso que antecede a tempestade, aquele que se forma quando o coração está à beira de se partir. Pensar não põe comida na mesa, Guilherme, nem traz a Laura de volta. Sua voz quebrou em um sussurro cortante. Laura, nossa filha amada, com seus 17 anos, cabelos cacheados como os da mãe, uma luz que sorria e iluminava até os dias mais sombrios. Até aquela noite maldita, até o acidente que rasgou nossa vida em pedaços. O instante em que o mundo perdeu o equilíbrio e o chão se abriu sob nossos pés. Carla, por favor, minha voz falhou, uma sombra de desespero tremulando no tom. Por favor, o quê? Ela levantou os olhos vermelhos, inchados de tanto chorar ou lutar contra a dor. Já não conseguia distinguir se sua expressão carregava mais raiva ou tristeza. Você acha que dá para seguir como se nada tivesse acontecido, como se ela ainda pudesse voltar para nós? Não encontrei nenhum argumento, nenhuma palavra parecia fazer sentido, nenhum consolo era suficiente para preencher aquele abismo entre nós. O silêncio tomou conta da cozinha como um manto pesado, mais denso e implacável do que qualquer briga poderia ser. Éramos 2 sobreviventes de uma tragédia que não sabíamos como superar, presos no luto que nos engolia a cada dia, numa espera cruel por algo que nunca aconteceria. Nos primeiros meses que se seguiram à perda devastadora de Laura, agarramo-nos desesperadamente um ao outro, como náufragos tentando se salvar das águas revoltas do luto. No velório, os abraços eram afogados em lágrimas e promessas sussurradas entre soluços. Vamos passar por isso juntos. Mas o tempo, ao invés de curar, só tornava tudo mais cruel, criando um abismo invisível que nos afastava silenciosamente. Carla mergulhou de cabeça no trabalho, buscando no excesso de tarefas um refúgio para não pensar, para não sentir. Ela acordava às 5 da manhã, desaparecia até tarde da noite, como quem tenta apagar a dor com a exaustão física. Eu, ao contrário, me afundei no álcool, buscando ali um anestésico para o vazio que dominava meu peito. Passava horas sentado em casa, encarando as fotos espalhadas sobre a mesa, revivendo memórias que latejavam como feridas abertas, impossíveis de cicatrizar. Às vezes, quando ela finalmente reaparecia, me encontrava no sofá, bêbado, naquele mesmo lugar exato onde Laura costumava se largar depois da escola, rindo e contando seus sonhos para nós. O contraste entre aquele presente gris e nosso passado feliz cortava como uma navalha. Até quando, Guilherme? Sua pergunta, uma noite, estilhaçou o silêncio como a garrafa que ela jogou no chão, fragmentando-se em pedaços afiados. O som do vidro quebrado parecia ecoar também dentro da minha alma. Mas eu nem sequer pisquei. Até quando o quê? Respondi, tentando manter a voz firme, mas o nó na garganta denunciava a minha fragilidade. Até quando você vai continuar fingindo que está tudo bem, que ainda somos uma família?
Aquela pergunta me atingiu com a brutalidade de um soco no estômago, porque era a nua e crua verdade. Já não éramos mais a família que fomos um dia. Éramos dois estranhos, presos sobre o mesmo teto, carregando o mesmo luto, dividindo uma dor silenciosa e corrosiva que nos consumia por dentro, nos afastando cada vez mais, enquanto a casa permanecia cheia só de lembranças. Era um domingo de manhã cinzento, daqueles que parecem pesar ainda mais quando a tristeza já mora em cada canto da casa. Eu estava no quarto de Laura, um espaço que, por teimosia ou talvez por esperança, ainda guardávamos intacto. O cheiro suave do travesseiro, os pôsteres ainda pregados na parede, a cama sem remexer, como se ela pudesse voltar a qualquer instante e se jogar ali, rindo. Enquanto remexia nas coisas dela, numa mistura de culpa e desespero por querer estar mais perto da filha que se fora, algo chamou minha atenção debaixo do colchão. Um caderno cor-de-rosa, adornado com adesivos brilhantes que eu nunca tinha notado antes. Era o diário dela, o segredo mais íntimo dela, escondido, protegido do mundo, e especialmente de nós. Eu hesitei. Sabia que estava invadindo um território sagrado, uma privacidade que nunca deveria ser violada. Mas a dor da ausência era tão sufocante que eu precisava de qualquer coisa, qualquer vestígio que me aproximasse dela de novo, mesmo que fosse só por algumas páginas. Então, com o coração apertado, comecei a ler. Página após página, Laura despejava seus medos mais profundos, seus sonhos desprezados, escrevia como se ninguém realmente a visse, nem nós, seus pais, ocupados demais na absurda guerra silenciosa que tínhamos criado entre nós. Ela falava de se sentir invisível dentro da própria casa, uma espectadora solitária do convívio familiar. A angústia pulsava em cada linha, mas uma frase em especial me atravessou como uma faca afiada. Eles nem lembram que eu existo até eu sumir. Aquelas palavras arruinaram-me. Enquanto eu lia, as lágrimas deslizaram inexoráveis pelo meu rosto. Cada letra pesava 1 tonelada no peito. Será que a noite do acidente foi o desfecho desesperado dessa invisibilidade? Será que nós, inconscientes e atolados em nossa própria dor, falhamos em dar a ela o amor que ela tanto clamava? Quando Carla chegou, encontrou-me no chão, com o diário aberto no colo, a face marcada por lágrimas amargas. "O que você está fazendo?" ela perguntou, mas quando seus olhos pousaram no diário cor-de-rosa, seu rosto se fechou numa parede de gelo. "Isso é dela", eu respondi, com a voz entrecortada. "Você sabia que ela se sentia assim?" Ela não respondeu. Virou-se sem uma palavra e saiu lentamente, mas viu o tremor incontrolável nas suas mãos, a máscara de força caindo por um instante. Vi a dor nua e crua que ambos evitávamos encarar. Aquele momento desmontou qualquer ilusão que ainda carregávamos. Nosso luto não era só a ausência dela, mas as cicatrizes que deixamos um no outro. Cicatrizes de culpa, arrependimento e silêncios ensurdecedores. Naquela noite sombria, como se o próprio céu conspirasse contra a nossa já fragilíssima existência, Carla não voltou para casa. O telefone tocou uma única vez, um som que parecia rasgar o silêncio, e eu atendi, esperando, talvez, alguma esperança. Do outro lado, a voz dela soava distante, quebrada, quase estranha. "Eu vou ficar na casa da minha irmã", disse, cada palavra um golpe certeiro no meu coração. "A gente precisa de um tempo, Guilherme", continuou, e naquela frase carregada de silêncio entre as palavras, ouvi a sentença definitiva, a distância começando a se tornar abismo. "Tempo para quê?", perguntei, já sabendo a resposta, mesmo que meu orgulho e minha dor tentassem resistir à verdade cruel. "Para ver se ainda sobra algo entre a gente", desabou em um suspiro, como se estivesse tentando se convencer tanto quanto a mim. Desliguei o telefone, e o silêncio da casa me envolveu como uma sombra densa e congelante. Naquele momento, cada canto parecia gritar a ausência dela, de Laura, mas também a ausência do que fomos, a vida, os sonhos, o amor. A casa estava vazia, mais do que o vazio físico. Era um vazio de esperança, de companhia, de calor humano.
Era como se a alma daquela casa tivesse morrido junto com nossa filha, levando embora também a possibilidade de um nós. Olhei ao redor, as paredes, os móveis, a mesa, e senti a cruel verdade me esmagar. Ali, naquele lugar, nada mais fazia sentido. Como se Laura nunca tivesse existido. Como se nosso amor tão intenso e verdadeiro um dia tivesse sido apenas uma ilusão passageira. E naquele instante, com o coração em frangalhos, percebi que o fim de tudo não era apenas a morte dela, mas a morte lenta e dolorosa de tudo o que éramos juntos. Meses se passaram como uma névoa densa, pesada, e antes que eu pudesse sequer compreender, o divórcio foi consumado de forma rápida e silenciosa, quase como se fosse mais uma página a ser virada de um livro que nunca deveria ter sido escrito. Carla ficou com o apartamento, com todas as lembranças e fantasmas que habitavam aquele espaço sufocante. Eu, por minha vez, fiquei com minhas poucas coisas espalhadas em caixas e com um peso ainda maior, o diário de Laura, aquele caderno cor-de-rosa que continha sua voz calada, sua dor oculta, seus gritos silenciosos. Às vezes, meu pensamento viaja sem controle, martelando perguntas que nunca terão resposta. Poderíamos ter feito diferente? Poderíamos ter enxergado a menina por trás das palavras? Sentido e sinais sutis, as chamadas silenciosas de socorro que escapavam em suas entrelinhas? O arrependimento é um veneno lento que contamina o presente com o amargor do passado que não volta. Hoje, eu vivo de um respirar a outro, tentando encaixar os pedaços de uma vida dilacerada. Tento aprender a coexistir com o vazio insuportável que Laura deixou. Tento estender a mão para o perdão, principalmente para mim mesmo, aquele imperfeito que falhou na tarefa sagrada de ser pai. E, no silêncio trêmulo da madrugada, quando o mundo se cala, a voz dela ainda ecoa dentro da minha alma. Pai, quando foi que você parou de me ver? No aniversário de Laura, Carla e eu nos encontramos uma última vez, diante do túmulo onde repousa nossa filha. Ela estava diferente, mais magra, com olhos que carregavam uma frieza triste, resultado da batalha invisível contra a dor e a perda. Você leu tudo? Perguntou, a voz carregada de um pesar que parecia pesar toneladas no ar. Li, respondi, sentindo o peso daquela leitura, o abraço fantasmal das palavras dela ainda me envolvendo. Ela fechou os olhos por um momento, como se lutasse para não deixar as lágrimas caírem. A gente falhou com ela, Guilherme, confessou, quase num sussurro que quebrou o pouco silêncio entre nós. Eu não disse nada, porque sabia que não adiantava negar. Era a verdade nua, crua e que nos rasgava por dentro. Enquanto o vento frio soprava entre nós, carregando folhas secas e memórias, compreendi que algumas feridas jamais se fecham e que há histórias que não se encerram com finais felizes. Mas, talvez, e essa era a tênue faísca que ainda me restava, ainda haja tempo. Tempo para aprender a viver com as perdas, com as cicatrizes, com o que sobrou do que um dia foi amor. Tempo para, enfim, tentar recomeçar. Se você gostou dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Deixe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Sua opinião é super importante para nós. Até o próximo vídeo. Tchau.